galera eficiente, sejam bem-vindos a mais um programa. E vocês já sabem, quer mandar uma mensagem aqui para nossa equipe? É só entrar no nosso Instagram, @vivereficiente, e mandar aquela mensagem que sempre vai ser um prazer interagir com vocês. E nós falamos em algumas edições passadas sobre o paraciclismo em MTB. E tivemos no estúdio o Ciborgue. Vocês estão lembrados dele? Não estão? Passa lá no YouTube e reveja a matéria. O assunto foi tão perfeito, mas tão perfeito, que nós vamos dar continuidade. Só que hoje trouxemos outro paraciclista. E esse é o Tomás Bueno. Acertei? Acertou, sim. Tudo bom, Aquela Kika? coisa, tudo ótimo. Boa tarde. Super boa tarde. A gente faz as nossas gravações e eu tenho um sério problema com nomes. E é aquela coisa, né? Tá aqui anotado, a gente vai falar, eu confundo um com o outro. Eu vou colocar crachá em todo mundo, que fica mais fácil. O meu você nem errou, mas é a pronúncia que eu tô acostumado a vida inteira a ouvir as pessoas falando Thomas. Mas o seu Tomás é Tomás, é. O jeito de escrever é o jeito português, termina com Z e pela língua portuguesa não precisa do acento. É uma oxítona terminada em Z, se eu não me engano. Gente, tá vendo? Tomás também é cultura. Você é engenheiro mecânico? Sou engenheiro mecânico com especialização em automobilística. Que perfeito, que maravilha. Antes de mais nada da gente falar do esporte, porque desde criança o esporte acompanha a tua vida, a gente gostaria que você falasse como você adquiriu a sua deficiência. Claro. Primeiro, muito obrigado, né? Um prazer estar aqui, uma honra estar aqui com você e contar um pouquinho da minha história para o seu público. A minha deficiência, antes de contar qual é, eu tenho a paralisia do braço esquerdo, uma paralisia praticamente completa. Como que eu adquiri essa deficiência? Eu indo para casa um dia, também de moto, né? Quem não assistiu do Agni Ciborgue, depois pode ouvir lá e ele vai contar também a mesma situação, moto também. Uhum. Eu andava de moto desde os 5 anos de idade, então isso já aproveita e conta um pouquinho da parte do esporte. Eu sempre fui das duas rodas, desde 5 anos de idade eu morei mais pro interior, então eu fazia trilha de moto com meu pai e tudo. Adrenalina sempre na veia. Sempre, duas rodas, sempre adrenalina, assim, sempre gostei muito, assim, de fazer trilha, de estar ali no mato, em contato com a natureza. Mas nesse dia do acidente, eu tinha uma moto que era uma moto Big Trail, que a gente fala, né? Eu tinha uma BMW 650 Sertão, uma grandona, imponente, e eu dava inclusive cursos de pilotagem para esse pessoal, né? Eu sou instrutor de pilotagem desde 2012. E naquele dia, 16 de novembro de 2015, eu vinha voltando para minha casa com a moto e eu estava saindo de uma fábrica que produzia umas bicicletinhas que eu fabricava para criança. A bicicleta, você já deve ter visto, é um conceito balance bike, bicicleta de equilíbrio que empurra com as pernas. Então, eu já tive uma marca dessas bicicletinhas, então eu estava voltando da fábrica nesse dia, inclusive com 2 bicicletinhas amarradas na garupa da moto. E eu estava ali na Avenida Politécnica, para quem conhece, tem uma retona assim, que tem um posto à direita para quem está indo sentido Jaguaré. É um cruzamento que é possível as pessoas que estão vindo do Jaguaré fazerem o retorno e voltarem sentido Jaguaré de novo. E tipo um balãozinho. Isso, fazem um balão e no meio da Politécnica tem um rio, então quando o farol fecha, os carros param ali em cima desse pontilhãozinho ali do rio, certo, enquanto a avenida está fluindo. E foi isso que aconteceu. A avenida estava fluindo e eu estava na avenida, na pista da esquerda de moto, dentro da velocidade normal e tudo. 5 horas da tarde, horário de rush, aquela avenida cheia, não dava para estar muito mais rápido do que a própria avenida. E aí eu conto agora uma história paralela para entender como foi o acidente. Enquanto tudo estava acontecendo, que eu estava rodando na avenida, farol verde para mim, tinha uma pessoa num carro parado, esperando para fazer esse balãozinho. O farol fechou para ela e para outros carros, pararam. Ela estava na faixa do meio, são 3 faixas desse retorno. E ela parada no carro, pegou o maldito e começou a mexer no celular com o farol vermelho. Não tem problema, o carro tá parado, vou mexer no farol aqui e tal. Eu descobri depois que parece que uns 15 dias depois essa pessoa ia casar. Então provavelmente estava vendo coisas do casamento, sei lá eu. Mas estava ali mexendo no celular no momento que não devia. Um carro automático, era um Honda Fit, ela aliviou o pé do freio sem querer, sem perceber, porque estava distraída. E como o farol estava fechado, nesse mesmo momento uma criança falou, vou atravessar a rua, vou aproveitar para atravessar a rua. A avenida estava passando aqui assim, toda movimentada, essa transversal parada, com essa moça parada e a criança atravessando essa transversal a pé.
com o farol fechado, então a criança estava fazendo tudo certo. Quando ela tirou o pé do freio, o carro avançou devagar em cima dessa criança. A criança tomou um susto, ela deu um pulo para trás, bateu no capô do carro e falou: "Ei, tia, não está me vendo? Vai me atropelar?" Quando ela fez isso, a pessoa pegou e achou que estava sendo assaltada, assim, tipo, tá tão distraído no celular, nossa, eu estou sendo assaltada. 5 horas da tarde, avenida lotada, ela me prega o pé no acelerador com toda a vontade do mundo e atravessa uma avenida. A milhão. Eu que vinha vindo na minha moto, eu não tive tempo de nada. Até porque estava tudo fechado, assim, de mato, né? Depois a Defesa Civil um dia limpou e hoje em dia dá para ver os carros parados. Naquele dia não dava nem para ver os carros parados, eu não tinha nem como ver o carro dela. Quando eu vi o carro dela, ele já estava em alta velocidade entrando na avenida, cruzando a avenida. A minha reação foi pular da moto. Eu até brinco que é uma coisa que eu meio que treinei para aquele dia a minha vida inteira. Como eu andava de moto desde os 5 anos de idade, eu sempre fui um cara que até por isso acho que virei depois instrutor de pilotagem. Eu sempre pensei em situações que pudessem acontecer antes que elas acontecessem. A prevenção. Então eu ficava imaginando assim, tava fazendo trilha no meio do mato, eu e meu pai. Eu ficava pensando, meu, e se de repente no meio dessa trilha uma vaca disparada atravessasse a trilha e eu não tivesse o que fazer, não desse para frear, não desse para desviar, porque trilha geralmente a gente anda no que chama single track, que é uma trilha única. De um lado é mato, do outro lado é mato e você só consegue ir em linha reta nessa trilha. Então eu pensava assim, pô, eu ia pular por cima desse cavalo, dessa vaca, desse negócio. E aí, tempos depois, quando tirei carta, pensava a mesma coisa, num farol, alguma coisa. Eu falava, meu, e se num farol agora um carro cruzar o meu caminho? Putz, eu pulo por cima do carro, deixa a moto bater e vamos... Foi isso que eu fiz no acidente. O que uma pessoa naturalmente faria no instinto seria grudar, assim. O instinto a gente gruda, né? A gente agarra. E acho que seria o meu. Eu provavelmente não estaria vivo, assim. Eu ia bater de cabeça na lateral do carro. Uau. E o que eu fiz foi ejetar. Na hora que eu pulei, o meu joelho bateu no guidão. O joelho esquerdo, eu tive fratura exposta. Voei. Quando eu bati no chão, eu bati de lado, assim, no chão, né? Isso é o que contam. A minha cabeça foi para lá. O meu braço na pancada foi para lá, esticou tanto isso tudo aqui, que arrancou os meus nervos da medula igual corda de violão, assim. Todos. São 5 raízes que começam aqui na nossa medula, que controlam cada micro movimento do nosso braço. E essas 5 raízes, elas vão se ramificando em galhos e galhos e galhos de uma árvore gigante, que são os nervos que a gente tem aqui no nosso braço. Imagina que a minha árvore foi inteira arrancada da terra, entendeu? E aí as pessoas falam assim, mas não tem como voltar. Então eu tenho um vídeo até que faz muito sucesso no meu canal do YouTube, Vida que é o Vida Adaptada, contando sobre essa lesão, chama lesão de plexo braquial, porque tem muita ignorância ainda em volta dessa lesão. Tem. E aí as pessoas falam, mas não dá para voltar e tudo. Então eu fiz uma cirurgia 2 meses depois, que a gente fez um enxerto, tirou o nervo daqui e enxertou, pôs ele aqui para ligar esse movimento de erguer o ombro, que eu não tinha perdido, aqui na parte de fora do braço, que aí eu ganhei esse movimento aqui, eu consigo levantar meu braço, mas eu não tenho movimento de cotovelo, meu cotovelo é mole, aqui, deixa eu mostrar aqui pro pessoal, meu cotovelo eu não tenho controle, ele tá balançando igual um pêndulo mesmo, não tenho controle de punho, dedo, nada. Então a partir daquele dia, eu até falava que meu braço a partir daquele dia virou um peso de papel. Hoje ele é super útil para mim. Então, por isso eu incentivo que as pessoas façam essa cirurgia quando se lesionarem, perceber que o braço não mexe, tenta descobrir se é lesão de plexo braquial e busquem fazer a cirurgia pelo governo, pelo SUS. Você entra numa fila e faz a cirurgia, mas qualquer coisa que ganhe, você vê, eu ganhei um movimento, só um movimento, isso aqui me dá qualidade de vida. Que te dá uma qualidade. Já me dá qualidade de vida, já me permite pedalar, inclusive eu vim hoje pedalando para cá, numa bike comum, com algumas adaptações, mas que esse braço eu apoio no guidão. E 17 quilômetros. Foi 18, quase 18. Quase 18 quilômetros, gente. E o seu relato eu acho que é muito importante, justamente assim. O carro é uma arma. Sim. A gente tem uma arma. Assim como a palavra também é uma arma. Sim. A gente tem que saber muito bem aonde usá-la. É. Porque a gente pode prejudicar vidas. Óbvio que a moça não estava com intenções, mas por uma distração, ela poderia ter prejudicado muito mais. Você poderia não estar aqui para contar essa história. Sim. Então, assim, vale o alerta. Sim, eu falo sempre, eu uso sempre essa ligação, né? Eu tenho vários ex-alunos, várias pessoas que se formaram na pilotagem comigo e que continuam usando a moto no dia a dia. E aí eu sempre disse, toma cuidado, existe
hoje em dia, um airbag do motociclista, que já existe há um tempão, assim, mas hoje em dia se esqueceu. Antigamente passava até comercial na televisão. E eu falo, usem, cara, porque isso teria salvado provavelmente o meu plexo braquial, porque eu estaria na hora do acidente, incharia tipo de um airbag no meu pescoço, que não deixaria dar esse tranco tão forte que deu, entendeu? E eu digo pra eles, cara, todo dia que você sair de casa, você tem que imaginar que é como se você estivesse distribuindo armas na mão de todo mundo que tá ali na rua. Exatamente. E alguma hora pode vir uma bala perdida na sua direção. Balachada, como a gente fala, às vezes nos bastidores, né? É isso. Então essa moça foi isso, assim, né? Eu nem gosto de falar moça, assim. Você vê que eu tentei contando a história, eu falei, é uma pessoa, porque eu acho que isso nem tem a discussão se é uma mulher, se é um homem. Mas era uma moça nesse dia só. E graças a Deus você também está aqui para contar essa história e você conseguiu ter a sua vida. E aquilo que eu falo, por uma irresponsabilidade do outro, né? A sua vida ficou, e graças a Deus você está aqui para nos contar, relatar, dar esse alerta, mas que as pessoas realmente saibam usar carros, armas e tudo mais, e as né? palavras. E as palavras, principalmente palavras, saibam usar palavras. Mas isso é tema para um próximo programa. Adrenalina sempre na veia, você tá ali, você sempre ligado nas duas rodas. Você, a gente conversando sobre a pauta, você falou que é um apaixonado pelo paraciclismo de MTB, a mountain bike. Gente, mountain bike é aquela coisa assim, são os percursos mais desafiadores da face da Terra, entendeu? Tem aquela estrada de pedra, tem aquela montanha, tem, como ele mesmo relatou, aquela vaca que você não sabe se vai entrar no caminho, você vai ter que pular o animal. Então, como surgiu, depois que você voltou à sua vida de se reabilitar, como você falou, não, agora eu vou você já se dedicava ao ciclismo e você conseguiu se readaptar no mountain bike? Essa história é legal, assim, é curiosa, porque, como eu falei, eu era muito, muito, muito ligado na moto. Sim. Absolutamente ligado na moto. Então, quando eu era criança, eu andava de bike, eu tinha minha Caloi Cross nos anos 90, eu andava por todo lugar, eu andava às vezes com enxada e carrinho de mão para construir rampa lá no interior onde eu morava. Infância. Aí, da infância, essa é a minha Caloi Cross. Então, e aí os dois braços funcionando na imagem, né? E aí eu fazia as rampas e curtia muito. Só que desde aquela época, meu pai tinha moto de trilha, às vezes me levava para fazer trilha na garupa da moto, ou quando eu era muito pequeno, eu sentava no tanque da moto dele. E quando eu estava andando nessa minha Caloi Cross e me divertindo, eu estava fazendo às vezes até barulho de moto com a boca, sabe? Eu já era muito apaixonado por moto, estava na bike fingindo que eu estava na moto. E depois ganhei a moto, mas aí moto era só final de semana junto com meu pai. Durante a semana eu ficava na bike achando que estava na moto. E aí, assim, a moto fez parte de todo esse início de vida, até os meus 17 anos, quando eu tive 2 acidentes no mesmo ano, em 2003. Em 2003 eu estava... Deixa eu só não confundir, porque uma das coisas que eu não falei, mas uma das sequelas que eu tive do acidente é falta de memória. Eu tive 2 traumatismos cranianos bem severos e... Compreensíveis. E aí afetou um pouco de memória. Mas o primeiro foi um acidente que eu tive com meu pai. Então acho que era o último dia de aula, antes das férias de julho. Meu pai foi me levar na aula de inglês de moto. E voltando da aula de inglês, a gente chegou numa curva. A gente estava quase chegando na saída para casa, que pegava a estrada do Embu ali, indo para Embu das Artes. E ele passou reto, eu falei, onde você vai? Vou comprar sorvete e a gente já volta. A gente vai até o Sabiá e compra sorvete. E nós passamos. Na próxima curva vinham 2 rapazes de moto tirando racha. Eles perderam o controle, acertaram a nossa moto. E aí eu não lembro de mais nada. Mas assim, caí, rolei um monte, quebrei um pedacinho, trinquei um pedaço de vértebra, quebrei costela, afundou minha costela para dentro, tudo. Aí eu me recuperei e falei, putz, perigoso andar de moto na rua, né? Aí eu vou continuar andando só de moto na trilha. Desculpa, porque assim, a risada é inevitável. Porque o paraciclismo de mountain bike é só desafio. É só pedra no meio do caminho, montanha, aventura, adrenalina Mas aí pura. é que tá, isso tá muito na nossa mão, assim, ao mesmo tempo, quando você tá pilotando numa trilha, quando você tá pilotando, seja de moto ou de bike, você tem muita coisa na tua mão, sabe? Você tem muito controle sobre o que você está fazendo, você consegue controlar a sua velocidade de acordo com a tua habilidade. A partir do momento que você vai para a rua
você está entregando na mão dos outros muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Ainda mais se você não tem uma carapaça de um carro em volta de você. Você está numa bicicleta ou numa moto. Então você está entregando para os outros essa responsabilidade. Então foi isso. Você vê a responsabilidade, foram de 2 caras tirando racha, acertaram a gente. E aí eu sofri esse acidente. Me recuperei no mesmo ano. Eu fui andar de moto num condomínio junto com os amigos e tal, e achamos um terreno baldio, com uma rampa e tal, eu fiquei saltando. Quando eu fui dar o último salto, e sempre o último, até brinco, não faça o último, sabe? Salta mais 2 ou 3, ou para antes do último, falar, eu vou dar o último. Não vou mais dar o último. Eu falei, agora vai ser o último. Quando é o último, você quer caprichar, mas você já está cansado e tudo. Eu saltei, a moto deu uma entortada no ar, a hora que eu aterrissei. Naturalmente eu estiquei a perna assim para não cair. Veio o meu peso mais o da moto, o meu joelho dobrou para trás, virou para trás o meu joelho. Aí eu rompi ligamento, tive que reconstruir o ligamento e tudo mais. E aí me recuperei de novo, vendi a moto. Aí muito tempo depois que eu comprei moto de novo, tirei carta e comecei a dar cursos de pilotagem de moto. Aí fazia viagens, participei de competições de moto. E aí assim, voltou para minha vida essa parte das 2 rodas. E bike sempre assim, me divertia. Sempre tive alguma bike para dar um passeio, para fazer uma trilhinha leve, mas não era como é hoje. Isso que eu acho curioso, assim. Quando eu sofri o acidente, eu pensei assim, como é que eu vou voltar para moto? As pessoas me mandaram vários vídeos de gente que com um braço só pilotando, um braço e uma perna amputados pilotando moto em autódromo, sabe, competindo, gente na terra também fazendo trilha. E aí eu falando, é isso que eu quero fazer. Então, como que eu vou fazer isso? Com 2 meses do meu acidente, aliás, 1 mês depois da minha cirurgia, então 3 meses do acidente, eu falei, vou adaptar a bicicleta, vou começar a pedalar. Perfeito. Eu treino para moto nas 2 rodas da bicicleta. Então fui lá e foi aí que começou a Vida Adaptada, porque eu olhei para a bicicleta e falei, como que eu vou fazer a bicicleta funcionar para mim? Então eu comecei a mudar o freio de lugar, o câmbio, aí não deu muito certo, aí eu fui procurar outro passador de marcha, enfim, detalhes técnicos, mas fui fazendo testes e adaptando, conversando com muita gente, trocando ideias. O que eu acho importante, essa coisa do conversar, perguntar, interagir, essa troca é fundamental. E foi aí que eu pensei, poxa, eu estou adaptando minha vida, adaptando muitas coisas, e eu acho que isso pode ser um projeto para eu começar a desenvolver. Eu já tinha afinidade com o YouTube, porque eu tinha um outro canal, que era o Personal Offroader, está até hoje lá, que era o do curso de pilotagem, dos meus vídeos pilotando moto. Quem quiser ver os vídeos de eu pilotando moto no passado, pode visitar lá o YouTube do Personal Offroader. Que tem bastante coisa interessante. É só pesquisar lá, personal, igual Personal Trainer, só que é do off-road, então Offroader, com ER no final. E aí então eu já tinha essa afinidade com o YouTube e falei, essa linguagem eu já tenho, eu vou começar a compartilhar. Nem era tanto do Instagram, assim. Então criei o canal do YouTube. Meus primeiros vídeos eram como dobrar roupa com um braço só. Então eu fiz um dobrador de roupa com a ajuda do meu filho. A gente fez um dobradorzinho de papelão que dobra para um lado, dobra para o outro e a roupa fica dobradinha. Como cortar e descascar fruta. Acho que até eu tenho que voltar a fazer mais vídeos desse tipo, atualizar. Como amarrar o tênis com um braço só. Porque isso serve para motivar as pessoas que estão na mesma situação, ajudar a ver só que não é um ponto nessa final. época eu pensei, eu vou fazer esse canal para ajudar pessoas que têm uma deficiência, uma limitação parecida com a minha. E foi muito louco como ver como isso foi evoluindo, porque eu mirei uma coisa, mas eu acertei algo muito maior. As pessoas começaram a se motivar vendo os meus vídeos, se inspirar, começar no esporte, a voltar para o esporte. E aí eu comecei a ver esse outro lado também, assim, de, poxa, meu público, como eu estava conversando com você hoje, ele não é 100% PCD. E tem muita gente não PCD que assiste pela motivação, por ver as doideiras que eu estou fazendo, por gostar da adrenalina e fala, o cara faz o que eu faço com um braço só. Ou o cara faz mais do que eu faço, às vezes, com um braço só. Isso eu ouço muito, assim. E isso que eu acho que é fundamental. Eu acho que as pessoas precisam disso, sabe? Sim. Eu acho que o ser humano, a gente não está aqui à toa, não está aqui a passeio e a gente não vive numa redoma de vidro. Então, eu acho que a experiência, e tanto é que a gente fez o programa justamente para isso, para troca, para dar espaços de fala, reais espaços de fala. Sim. E é importante isso. E o teu canal é maravilhoso, porque dá coisas. E tem coisas que eu olho no teu canal e falo, nossa, gente, ele faz isso, isso daqui para minha vida vai ser uma mão na roda, vai facilitar. E a gente acaba aprendendo coisas. Sim. E essa troca é bem importante. Por favor, continue fazendo vídeo. Não, continuarei. Não pare. Teve uma coisa que a gente conversou muito,
na pauta do ciborgue, e isso é uma coisa também que eu gostaria que você falasse um pouco mais de propriedade. A gente fala muito da injustiça que tem no paraciclismo. De mountain bike. De mountain bike, principalmente do MTB, que é justamente aquela coisa assim da... A gente sabe que todo mundo tem o seu direito de competir, todo mundo quer, mas a gente fala justamente isso, às vezes, de pessoas que têm uma condição física, né? Por exemplo, eu tenho os 2 braços. Tudo bem que se eu for competir com você, eu vou perder, mesmo tendo os meus 2 braços. Porque eu não me dedico ao esporte. Sim. Eu tenho uma vida sedentária. Sim. Então, você já leva uma vantagem em mim. Só que uma pessoa que tem os 2 braços, que são funcionais, e tem uma vida regrada de esporte, mesmo ela sendo PCD, mas não tem uma amputação, ou tem uma deficiência em um olho, tem baixa visão, enfim, ou é surda, ela compete com vocês de igual para igual. Não existe essa injustiça dentro do mountain bike? Sim, existe bastante. Justamente por não ter ninguém que regulamente, inclusive. Então, eu até converso isso com o Agni, com o Cyborg, né? Uhum. Converso isso com vários amigos. E assim, nada do que eu te falar aqui eu encabeço sozinho, sabe? Eu não quero ficar jogando confete e entrar de baixo. Não, mas a gente tem muito disso mesmo. Eu assim, aprendi com muita gente nesse todo esse percurso que eu percorri até hoje, sabe? Tenho muita gente me ajudando até hoje nisso tudo. Mas o que acontece assim, o esporte, o mountain bike, ele já existe há muito tempo. Ele foi criado nos anos 90, mais ou menos, até talvez um pouco antes. O pessoal lá nos Estados Unidos com bikes cruiser, bikes que não eram mountain bikes, mas que eles aproveitavam e desciam montanha e tudo mais. Uhum. E aí começou a surgir esse esporte. E como todo esporte, as pessoas com deficiência, elas querem praticar, elas se interessam, elas falam, poxa, legal. Às vezes alguém que nunca praticou mountain bike, ou às vezes alguém que tem uma deficiência desde que nasceu, se interessa pelo mountain bike. Outras adquirem, já praticavam mountain bike e vão acabar indo para o mountain bike. O meu caso, por exemplo, eu comecei a treinar para o negócio da moto, mas no final a paixão ficou tão grande que hoje eu estou muito mais na bike do que na moto. Então cada um tem sua história, mas o esporte então acaba atraindo as pessoas com deficiência também. Como qualquer outra modalidade. Como tanto a reabilitação, que ela serve para essa questão da sociabilização, mas também pela questão profissional. Sem dúvida. Eu comecei a pedalar e, inclusive, eu tenho uma fisioterapeuta que eu sou muito grato a ela, porque ela dizia, eu quero ver você virando um atleta. Eu quero ver você virando um atleta. E tipo, eu falei, vou levando a sério e sim, hoje me considero mesmo. Eu treino para alto rendimento, são 6 dias por semana treinando, 1 dia de descanso. E tudo. Mas voltando assim para a categoria, lá no início então as pessoas começaram a correr. Tem um cara que lamentavelmente foi embora há pouco tempo, ele se foi, o Alarico Moura, acho que é Moura o sobrenome dele. O Alarico, ele tem uma perna amputada super alta assim, transfemoral aqui em cima mesmo assim. E o cara, eu acho que ele começou a competir, por exemplo, não sei se ele foi o pioneiro, mas ele foi um dos caras que já competiu, começou nas primeiras provas, ele já foi, se inscreveu, não tinha categoria provavelmente para ele. Então, como tudo, assim, começa sem categoria nenhuma. De repente surgiu a PNE, que até o Agni, né, o Cyborg, ele comentou aqui. Isso. É que eu chamo ele de Agni, então se eu falar Agni, vocês entendam que eu estou falando do Cyborg. Cyborg. Mas a PNE, então todas as competições por aí assim, do Brasil, quando queriam fazer a integração, queriam fazer uma inclusão, eles incluíam com o nome PNE. Pessoas com necessidades especiais. Portador de necessidades especiais, é pior ainda, porque ninguém porta, né? Tu leva debaixo do braço, isso aqui é minha necessidade especial, hoje eu vou deixar em casa. Então, o nome já era errado, e além disso, mesmo que ele fosse certo, entra no mesmo balaio os idosos e as grávidas. Então eu falava, poxa, eu e vários defensores dessa mudança, não tem como ser PNE, sabe? Senão qualquer hora uma grávida vai bater vai chegar no organizador de prova e dizer, eu quero correr, eu sou PNE também. E um idoso vai falar assim, eu quero correr. Tem uns idosos que dão muito pau na gente, assim, que andam muito forte. E o idoso vai falar, mas eu sou PNE.
Então eu já vim nessa luta junto com outras pessoas e a gente conseguiu mudar grande parte das competições pelo Brasil todo. E de repente alguém que esteja assistindo aqui o programa, é legal que até divulgue isso para os organizadores de prova, para que o PNE seja abolido dos nomes de categoria nas provas. Só que a gente criou um novo problema, porque a gente pensou, bom, PCD são pessoas com deficiência. Eu tenho uma deficiência, as pessoas que vão correr ali são pessoas com deficiência. Então já tirou a grávida e tirou o idoso. Melhorou. Só que criou um novo problema, porque é o seguinte, inclusive isso está mudando um pouco no nosso país, né? Nem vamos discutir questão de política nem nada, mas isso andou mudando. As regras, mas houve no passado até uma pesquisa para definir quantas pessoas no Brasil tinham deficiência, e essa pesquisa chegou a um número, se eu não me engano, de quase 1/3 da população. Só que a pesquisa, já me explicaram no detalhe, assim, que ela foi feita assim, a pergunta era assim, qual dificuldade você tem para subir uma escada? Pouca dificuldade, nenhuma dificuldade, alguma dificuldade, média dificuldade, muita dificuldade. A pessoa que de repente punha que ela tinha pouca dificuldade, de repente ela já foi considerada por essa pesquisa, que eu acho que foi uma pesquisa já meio enviesada, como deficiente. E aí falaram, 1/3 da população é deficiente. Eu não encontro 1/3 da população, a cada 3 pessoas que eu cruzo na rua tem uma deficiência? Com certeza não. Mas com isso eles conseguiram vender um monte de carro. Então, até a indústria de onde eu vim, né? Eu sou engenheiro automobilístico, trabalhei 6 anos na General Motors, mas eles estouraram de vender carro PCD. Ah, mas eu tenho uma hérnia de disco. Maravilha, você vai ter um carro PCD. Deixa eu te falar uma coisa, Tomás. A gente tem um tempo de TV muito curto e a gente tem um assunto muito extenso. Então eu quero aproveitar, eu quero que você deixe o seu contato, mas eu já quero fazer a continuação dessa entrevista, porque a gente tem muita coisa ainda para rolar. Tem mesmo, claro. Topa? Claro. Então, beleza. Vamos mesmo. Primeira coisa, olhe para aquela câmera e deixe o seu contato de Instagram. @vida adaptada. Como tá aqui na camiseta aparecendo. Peraí. Aqui. Isso. Entra lá, Instagram, YouTube. Quem tiver dúvidas, ele responde. Mas a gente vai fazer o seguinte, nós vamos finalizar essa edição, porque tempo de TV é aquela coisa, a gente corre e a gente fala, a gente quer saber muita coisa. Então a gente vai continuar essa entrevista na próxima edição. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, assim como nós gostamos de fazer. E a semana que vem esse bate-papo continua. Até mais!